Oi, pessoal! Aqui é a professora Michele de Artes e na aula de hoje nós vamos falar sobre dança de rua e o hip hop. A dança de rua tem uma das suas origens lá em 1929, quando os músicos e dançarinos que trabalhavam nos cabarés ficaram desempregados em função da grande crise que houve nesse período e foram para as ruas fazer seus shows. Em 1967, o cantor e também dançarino, é claro, James Brown lançou nos Estados Unidos um estilo diferente de dança que ficou conhecido como funk. Já o hip hop é uma cultura formada basicamente por três elementos: o rap, o break e o grafite. O hip hop surgiu ali por volta da década de 70, no bairro do Bronx, em Nova York, que era um bairro no qual a população era basicamente de negros e latino-americanos, pobres, que passavam por várias dificuldades sociais. Nessa época, então, no Bronx, existiam muitas disputas de gangues que aconteciam com bastante violência. Inclusive, o termo hip hop dizem que foi criado pelo DJ África Bambaataa, que chegou a ser anteriormente líder de gangue e depois de ter perdido um amigo numa dessas disputas de gangue, passou a ter a ideia de transformar esse lado negativo das gangues, dessas disputas, em algo positivo. E se passou a substituir, pelo menos em parte, as disputas que eram feitas com violência e armas por disputas de dança, através dos passos de break. Juntamente com África Bambaataa, um dos pais do hip hop foi o DJ Kool Herc, que era um jamaicano que levou o rap para os Estados Unidos. Muitas vezes criado nas festas em cima da batida dos funks do James Brown, que o Kool Herc começou a mixar quando viu que justo na quebra entre a parte cantada da música para a parte em que havia só a batida, o pessoal começou a dançar um tipo de passo diferente que se desenvolveu melhor com a mixagem que ele criava em cima da música original, nessa quebra. Por isso, o tipo de dança ficou conhecido como breaking, que quer dizer quebra. A palavra rap é uma sigla que em inglês significa ritmo e poesia. Já na década de 60, na Jamaica, aconteciam festas na rua com os chamados sound systems, que era a aparelhagem de música bastante potente, na qual iam sendo tocados ritmos jamaicanos, e os mestres de cerimônia, os MCs, por cima desses ritmos, que eles chamavam de toasters, iam fazendo discursos rimados, falando sobre as carências da população, os problemas econômicos, a violência nas favelas, enfim, toda a dificuldade que a população da classe baixa dos guetos passava. O hip hop foi, de certa forma, uma alternativa na qual a ideia principal era, em vez de se ter disputas através da violência, se realizar essas disputas de maneira criativa, através do break, do rap e também do grafite. E, inicialmente, surgiu da ideia de deixar uma marca visual de um grupo ou de uma pessoa no meio urbano. Enfim, esses três elementos juntos, o rap, o break e o grafite, compõem a cultura do hip hop, que muitos dizem que é a CNN da periferia. Ou seja, através do hip hop que a periferia, o pessoal dos guetos,
pode expressar suas dificuldades, as suas necessidades de classe excluída. E também buscar meios de transformar isso. Vamos então terminar nossa aula ouvindo um trecho de um forte representante da cultura hip hop aqui no Brasil, que é o grupo Racionais MCs. Vaidade, ambição, munição pra criar inimigo. Desde o povo antigo foi sempre assim. Quem não se lembra que Abel foi morto por Caim. Enfim, quero vencer, sem pilantrar com ninguém. Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém. O certo é o certo, na guerra ou na paz. Se for um sonho, não me acorde nunca mais.